Bom, pessoal, continuando aqui no Planeta Inseto, eu estou com mais uma colega minha, bióloga, Andréia. Andréia, você também é educadora aqui do Planeta Inseto. Isso. E a gente vai conversar sobre uns insetos que são muito importantes, são até meio parentes das abelhas também, né? Que são as formigas. Cara, tem uma infinidade de espécies de formiga. Lá em casa, pra vocês terem noção, eu tenho as formigas lazarentas, que parecem umas saúvas que invadem o coxo das árvores, roubam um monte de parte de fruta delas, acabam com as minhas flores, com as minhas plantas. Uma noite eu vou lá, tá tudo lindo. No dia seguinte eu acordo, não tem mais nada, só tem o talinho das minhas roseiras, das minhas flores, né? Essas são as famosas formigas cortadeiras. Isso mesmo. No caso aqui, a formiga cortadeira que a gente tem é a saúva, né? Mas existem outros tipos de formigas cortadeiras. André, aqui em São Paulo, onde a gente está, não é muito comum, mas mais para o interior, o pessoal geralmente gosta de comer a que chamam de içá, que eu acho que é a rainha, né? Que é aquela bundinha. De repente a gente está... Uma vez eu estava no interior de Itatiba, aí tinha um buraco no solo, começou a sair essas formigonas gigantes voando. Quando isso acontece, são só fêmeas que estão saindo para formar novas colônias, ou ali que vai acontecer o namoro com os machos e a partir daí ela começa o ciclo? Como que é? Isso, então. Na verdade, elas estão saindo para fazer a revoada, que é o voo nupcial, que a gente chama. Então, esse voo ele vai fazer com que aconteça o encontro das princesas, no caso essas aladas, com os machos, né, que são os príncipes. Então, esse voo que vai permitir com que eles se encontrem. Então, machos do mesmo formigueiro ou até de outros formigueiros conseguem encontrar as princesas que também estão voando. Então, aí você chama de princesa quando tá virgem, depois que ela cruzou, ela vira rainha. Aí ela é rainha. É um nome mais educativo, não, né? Claro, Na verdade, claro. é uma rainha virgem, isso, né, antes de fazer o voo nupcial. E depois ela vira uma rainha já. Aí aqui tem até uma sequência bem interessante, tipo, depois que a içá, ou a formigona, porque essa grandona que o pessoal pega um monte dessas rainhas de saúde, eu acho, e come a bundinha, fazem farofa com o bumbum delas, essa que chamam de içá. Bom, então agora eu não sou mais uma rainha virgem, eu sou uma rainha fecundada. E aí tem todo um esquema aqui de como funciona o início do formigueiro. Dá mais ou menos uma explicadinha pra gente. A rainha tá lá fecundada, solitária. Aí o que ela vai fazer? Vai abrir um buraco, você tinha me falado? Isso, aí elas vão cair no solo, né? Ali elas vão procurar uma parte do solo que ela acha que é favorável para ela começar a cavar. Antes dela cavar, ela arranca as próprias asas, então com o movimento das próprias pernas, né, ela vai arrancar essas asas e aí ela vai começar a fazer esse buraco. Então ela vai se enterrando, inicialmente esse buraco ele tem poucos centímetros, e aí ela vai cada vez aprofundando mais. Aí quando ela conseguir fazer um buraco numa profundidade ideal, ela faz uma câmara, assim como está nesses desenhos, e aí ela vai dar início ao formigueiro sozinha mesmo. Os machos até tentam entrar junto com ela, mas ela não permite com que eles entrem, eles acabam ficando na parte externa mesmo. Quando você vê aquela banda de formiguinha carregando cada um pedacinho de folha, um pedacinho de pétala de flor, sei lá, seja lá o que for, que aquilo elas estão levando para dentro do formigueiro. Só que elas não vão especificamente comer aquilo. Aquilo é transformado em alguma coisa. Como é que funciona? Dizem que elas plantam jardim, sei lá o que, de fungo. Exatamente. Então muita gente tem essa ideia errada de que elas estão levando as folhas para guardar para o inverno, para se alimentar. Né? A gente escuta muito isso aqui Exato, no museu. tem lendas de La Fontaine, tem isso, né? Da cigarra, que é exato. Da formiga. Exatamente. Então aqui a gente realmente mostra que é uma lenda. Na verdade, elas cultivam um ser vivo, que é um fungo que mora dentro do formigueiro. Esse fungo ele é exclusivo de formigueiros e elas vão dar essas folhas de alimento para esses fungos. Então eles vão se alimentar das folhas, vão crescer e elas se alimentam dele. Então elas não comem as folhas, elas levam como um alimento para o fungo que elas criam lá dentro. Ou seja, todo esse material que elas coletam fora serve como, digamos assim, grosseiramente, como um adubo para o fungo que elas cultivam para alimentar a colônia. Isso, ele vai crescer em cima dessas folhas e assim o fungo serve de alimento para as formigas. O formigueiro delas é dividido em zonas. Aí tem uma zona chamada zona morta, que é onde elas vão jogar todos os restos que não servem para elas. Então elas jogam fezes, formigas mortas, resto de comida, resto de folha. E tem a parte chamada zona viva, que é onde elas vão cultivar o fungo. Aqui é o que a gente demonstra aqui no museu. Tem as divisões, então essas partes que estão com esse plástico vermelho são as zonas vivas, onde tem os fungos. E o final ali é onde está o lixo. Na natureza, não tem essa estrutura linear. Na verdade, o formigueiro ele é todo tridimensional, então elas têm toda uma passagem de um lugar para o outro. Então não segue uma ordem de zonas, né? Elas vão construindo, ampliando o formigueiro
construindo cada vez novas zonas para fazer essa ampliação. Sim, mas eu acho que aqui fica super didático e é interessante as pessoas terem noção de como esses insetos são organizados, né? Até socialmente mesmo, para ter cada um ter uma função e ter toda essa organização de plantio e também tem essa coisa de, você explicou que eu não conhecia, da zona morta, que é um local tipo a lata de lixo do formigueiro, onde elas jogam o que não presta. Isso é muito interessante. Mas do mesmo jeito que numa colmeia de abelhas, cada abelha tem sua função, as formigas também têm várias castas e vários tipos de profissões dentro do formigueiro, digamos assim. Sim, então, no caso das abelhas, né, o que determinava a função delas é a idade que elas têm dentro da colmeia. No caso das formigas, o que determina é a alimentação. Então, a quantidade de alimento que ela vai receber quando larva vai determinar a função dela no formigueiro. E isso ela vai ser para sempre. Ela não tem ela não tem plano de carreira como não que tem. nem as abelhas. Elas nascem para ser aquilo e morrem sendo aquilo. Exatamente. Então, elas vão desempenhar aquela função para sempre. E aí a gente tem 3 principais tipos de operárias. Tem as formigas soldadas, que são as que fazem a proteção do formigueiro, elas são um pouco maiores. Tem umas mandíbulas bem maiores, você vê, né? Sim, exatamente. Que elas têm a única função defesa do formigueiro e enfim. Isso, é defesa e principalmente defesa contra inimigos grandes. Quando entra algum inimigo menor, as soldadas nem são ativadas ali. Na verdade, outras formigas acabam fazendo a função de defesa. Para criar uma soldada é um gasto muito grande de energia do formigueiro. Ela se alimenta muito, então ela só é utilizada quando é realmente necessário. Então as soldadas elas vão proteger o formigueiro. Então os soldados não têm, apesar de serem grandões e tal, eles não reproduzem. Não reproduzem. A única reprodutora é a rainha. Ah, legal, tá vendo isso? Só uma. Exatamente. O resto da galera só trabalha, cada uma na sua função. Todas são fêmeas, isso é uma coisa legal também da gente saber. Eu não sabia. Dentro do formigueiro, todas as operárias são fêmeas e a rainha é fêmea. Os únicos machos são os príncipes, que a gente chama, na verdade, são machos alados, que só vão aparecer em épocas reprodutivas mesmo. Então, dentro do formigueiro, todas as formiguinhas são fêmeas. O macho, ele é um óvulo da fêmea que não foi fecundado. Então, o macho, ele é haploide. Todos os óvulos que estão fecundados dão origem a fêmeas, são diploides. Os óvulos que não são fecundados dão origem a machos. Então, eles são bem diferentes geneticamente. Aí, além de soldado, a gente tem outra operária, que é a cortadeira e carregadeira, que tem a função de... O nome já diz tudo, que é a que a gente mais vê, né? Carregando as folhinhas e tal. O que mais sai mesmo do formigueiro, vai explorar, né? São as cortadeiras e carregadeiras. E as jardineiras, que a função delas é cuidar do fungo. Então, a gente fala que elas são jardineiras do fungo. Estão ali cuidando dele, podando ele. Então, aquelas quase não vão para a zona externa. Aquelas trabalham totalmente nas câmaras lá internas. Pode acontecer delas saírem, mas elas vão para funções muito específicas. Às vezes elas vão de carona com as cortadeiras para fazer já a limpeza da folha enquanto a cortadeira está voltando. Funções específicas, mas normalmente a gente encontra muito mais as jardineiras dentro do formigueiro. Pessoal, se vocês prestarem bem atenção no que a Andréa está falando, você imaginar que um bichinho minúsculo, porque tem espécies bem pequenininhas, tem toda essa organização social, tem todas essas funções pré-definidas, né? Tem tanto trabalho para conseguir seu alimento e a gente às vezes não consegue imaginar que um animal tão pequeno seja tão desenvolvido até a nível social, né? Sim, super complexo, né? O formigueiro, assim como a colmeia, ele funciona como um indivíduo, na verdade. E os animaizinhos, né? A formiga, a abelha, como se fossem as células que fazem com que esse organismo, esse indivíduo, que seria a casa deles, funcione. Então, eles funcionam perfeitamente bem, né? Em conjunto. Agora, Andréa, a gente vê, por exemplo, eu que já viajei um pouco por aí, por exemplo, na Amazônia a gente tem algumas formigas que me parece que são extremamente predadoras, não se alimentam... Teoricamente, não se alimentam de material vegetal. Você sabe me dizer? Se não souber, também não tem problema. Mas, por exemplo, essas formigas de correição que eles chamam, que na Amazônia vão passando, vão comendo tudo, lagarto, escorpião, as lacraia e tal. Esses animais que são levados em pedaços para o formigueiro também são para fazer colônia de fungos? Ou eles comem esses bichos, os pedaços desses bichos mesmo? Não, nesse caso, eles se alimentam dos animais, né? As formigas que cultivam fungo são só as cortadeiras. Entendi. Saúvas, quenquens. Agora, formigas de correição são... Carnívoras predadoras. Elas destroem os bichos e comem, levam lá para dentro, mas comem as partes dos insetos que eles pegaram dos animais, né? Inclusive, eu nem sei te dizer se elas têm um formigueiro. Eu acredito que elas sejam nômades, né? Nômades, pode crer. A gente sempre vê elas se deslocando, né? Nunca vê elas entrando em nenhum tipo de toca. Exatamente, elas vão andando, por onde elas passam, elas vão fazendo uma limpa e aí continuam, né? Elas são mesmo nômades. É um universo enorme, muita coisa ainda a ser descoberta, a ser estudada, porque são uma quantidade absurdas, né? Tem aquelas formigas australianas que são os potes de mel, né? Que fica com o abdômen, parece um saco de... As pessoas comem, né? Que é docinho e tal. Ou seja, são insetos muito legais.
e a gente, por mais que eu tenha brincado no início dizendo que elas detonam com o meu jardim, nós é que chegamos lá depois e plantamos plantas exóticas, elas estão mais se alimentando e estão fazendo o serviço delas, né? Nós é que somos os invasores. Então, a ideia é sempre observar e, dentro do possível, respeitar e não matar as formigas, porque são animais muito legais e muito interessantes. Quero te agradecer muito a tua entrevista aqui, a tua explicação nos ajudou muito a fazer com que as pessoas, de repente, de uma hora para outra agora, assistindo esse programa, comecem a amar as formigas como a gente ama. Com certeza, é isso que a gente espera, com todo esse trabalho que a gente tem aqui, a gente espera tocar pelo menos alguma coisa na pessoa para ela ver esses animais de outra forma, né? Porque isso é muito importante. Reforçando, por isso que a gente gosta de trabalhar com criança. A educação ambiental, sim, eu acho que é a grande ferramenta para a gente ter adultos melhores. Com certeza.